Foi? Deixa eu só. Oi! Oi! Signo ganhar quem ganha? A carta! Vamos lá então, meu povo, boa noite para todo mundo. Nós estamos nesse momento fazendo o sorteio do celular Samsung Galaxy A06 que fala 4 idiomas, conta piada, planta bananeira, entre outras coisas, tá bom? De casa aí tá esse dia mexendo ali, tudo mentira, que vai ganhar, é marmelada, ela sabe, o papelzinho tem uma grude, vai direto no dedo dela. Não adianta gente querer enganar nós, viu? Pode ir? Eu que vou pegar. Já pensou se você sorteia você mesmo? Não, você comprou também? Você tá vendo, né? Você também comprou? Você que é presidenta. Você também comprou? Hã? Você também não, eu não dou essas coisas, não. Vitor, não acredito, você não comprou a rifa? Mas eu transferi dinheiro, mas não fiz a rifa. Ó, Vitor, ó. Tô nem olhando, hein? É lá embaixo, tem bastante, pra você ver. Ó, tô misturando bastante. Precisa macetar tudo. Só pode. Daqui eu que tenho que. Posso falar? Então você lê, então, vai. Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier ganhou! Parabéns, Chico, você é o cara. O que está escrito? Yolanda Morales. Yolanda Morales. Ferrer. Yolanda Moraes Ferrer. Não, tá. O telefone dela é final 0261, tá? Então, por favor, se apresente. Ela não está aqui hoje. Infelizmente, ela não está aqui hoje. É Yolandinha? Ou a Ioiô? Quem é? A Ioiô? Não, acho que é, não, né? acho que não. Mas enfim, parabéns para Yolanda Morales Ferrer. Final de celular 0261. Agradecemos por todos que ajudaram o lar. Agora a gente vai fazer uma construção, vai ter 5 andares esse centro ano que vem, se Deus quiser. E tamo junto. Hã? Vamos ligar o ar, né? Tá quente hoje. Não, ele vai ligar. Ai, não, liga um pouquinho sim. Só um pouquinho. Mas não vai gelar, é só pra Que é o que economiza mais energia, é o 22. Economiza, Vitor. Então vamos começar. Eu não posso começar porque eu tenho problema de pressão, né? E come muito sar, dá problema. Então vamos agradecendo a presença de todos aqui. Aqueles recados rápidos, desligue os celulares, trabalhos de segunda-feira da evangelização, trabalho de sexta-feira dos lanches, sejam todos bem-vindos a partir das 16 horas. Evangelho com café da manhã às 9h30 no domingo, começando às 9h30 o café, depois às 10h30 o Evangelho. Temos também a nossa geradora de recursos, que é a nossa cantina. Temos também a evangelização infantil hoje, que fica do lado da cantina também. Crianças abaixo de 4 anos, por favor, os pais. E o mais importante de todos agora é a inscrição para os cursos de Espiritismo nessa casa maravilhosa, que se iniciarão em dia 12 de março, uma quarta-feira às 20 horas, tá? Então quem quiser aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, só se inscrever na recepção. Se alguém já tem um conhecimento, já fez curso em outros centros também, a gente tem alguns cursos mais avançados, tá? Aí o Márcio Bellini que vai fazer uma pequena inquisição. A horário então, às 20 horas, tá? Dia 12 de março, quarta-feira, e todas as quartas a gente para só em julho e provavelmente vai até novembro, tá? Então, julho é férias, dezembro e janeiro também é férias. Nossa escola é séria, né? Não é assim que funciona. Vamos orar então. Divino Mestre, nosso irmão Jesus, a nossa Maria Mãe Santíssima, mãe de todas as mães e a mentora desse lar maravilhoso, toda a espiritualidade maior e o nosso Criador, que nos permite termos o dom da vida, permite estarmos aqui a cada dia que passa tentando concluir a nossa missão aqui nesse plano e quem sabe merecer novas oportunidades em lugar mais evoluídos, que tem que ser sempre o nosso objetivo: crescer, evoluir, aprender,
colocar em prática, fazer a caridade e sermos melhores a cada dia, para merecermos sempre evolução no nosso quadro, nossa vida, na nossa missão, que é ser melhor a cada dia. Agradecemos demais, mestre, a presença de todos aqui. Aqueles que não puderam estar também, igualmente sejam abençoados. A todos os familiares, a todas as pessoas que ajudam esse lar maravilhoso, direto ou indiretamente, com força, com o seu tempo, com a sua ajuda, financeiramente também, que é muito importante. Nós agradecemos e pedimos bênção e luz para a vida de todos. Agradecemos de coração essa oportunidade de aprender um pouco mais do Evangelho do Mestre e que a nossa vida seja motivo de alegria sempre, que nós possamos evoluir sempre e ser melhores a cada dia que passa. Felizes que estamos, vamos orando a oração da nossa mãezinha Maria, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. A Vitor, a Yolanda é a Ioiô mesmo, viu? A Ioiô mesmo, tá vendo? É uma baixinha simpaticíssima. Será que eu conheço? Conhece, é que você não está ligando o nome à pessoa. Então hoje nós temos uma palestrante internacional. De onde? Do mundo. Internacional e do mundo inteiro. Então venha nos brindar. Deixa eu pegar aqui que eu já esqueci qual que é o tema. Laços familiares. Laços familiares. Ela tirou da novela da Globo, tá bom? Seja bem-vinda. Vou colocar uma coisinha ali. Ah, é o coisinha. É internacional do Brasil mesmo. Antigamente no dinheiro estava escrito República Internacional do Brasil. Você acha certinho aí? Não sei se está muito longe. Tá bom o som? Estão ouvindo bem aí atrás? Tá. Boa noite a todos. O tema que nós vamos abordar hoje é parentesco espiritual e corporal. No Livro dos Espíritos, na questão 775, ele nos conta, Kardec nos conta que a família tem um papel primordial, essencial no nosso processo evolutivo. É na família que nós aprendemos, os valores, a exercitar o amor, a paciência, a tolerância, a caridade, a benevolência, Na família é o lugar onde os espíritos com dívidas e diferenças, muitas vezes provenientes de vidas passadas, eles se reúnem, para resgatar esses débitos, para fortalecer os laços, para evoluir moralmente. Então, e nós podemos dizer, inclusive, que mais importante que praticar a caridade na rua, com desconhecidos, mais importante é nós praticarmos dentro da nossa própria casa. Porque é dentro da nossa casa onde nós adquirimos os maiores débitos, E aí nós nos perguntamos, e como é que são constituídas as nossas famílias? A literatura espírita nos fala que existem 2 tipos de laços. Os laços espirituais e os laços corporais. Os laços espirituais, eles estão baseados na afinidade e no amor. E muitas vezes são espíritos que já vêm tendo uma vivência juntos em muitas existências anteriores. Então, eles vêm juntos para se ajudarem mutuamente. Os laços corporais ou materiais, nem sempre eles são baseados na afinidade e no amor. Na maioria das vezes, eles resultam de processos kármicos, de débitos pendentes de vidas passadas, e eles se reúnem na mesma família para que essas dívidas, para que eles consigam quitar essas dívidas, superar as dificuldades e aprender a amar uns aos outros. Nós podemos dizer que famílias, com laços espirituais mais fortalecidos, elas tendem a ser mais harmoniosas. Enquanto que famílias que têm laços meramente corporais, elas tendem a enfrentar desafios muito maiores na convivência diária, inclusive elas têm maior dificuldade para enfrentar os desafios do dia a dia. Então, o tipo de laço que nós encontraremos na nossa família, ele está diretamente ligado à natureza das provas que nós precisamos vivenciar.
O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que as nossas famílias refletem as experiências e os vínculos que nós criamos em existências passadas. Ou seja, nós nascemos em determinados lares porque nós temos lições a aprender e vínculos a reajustar com aquelas pessoas daquele grupo. Isso significa que todas as famílias trazem desafios a vencer. Então não adianta nós reclamarmos dos nossos familiares, não gosto do fulano, não me dou com o Beltrano, ai que saco essa família, eu não queria, porque a família é o reflexo do que nós fomos no passado. Se nós queremos saber o que nós fomos no passado e o que nós fizemos, basta nós olharmos em volta para a nossa família. Eles vão nos trazer todas as respostas que eventualmente nós temos, porque a família, ela sintetiza os laços de afeto e de desafeto que nós construímos no passado. Aliás, Haroldo Dutra tem uma passagem muito interessante e que ele fala o seguinte, que você pega todos os integrantes da sua família, coloca num papel, e aí você coloca de um lado todas as qualidades e todos os defeitos. E aí, se você olhar, e você é o resultado de 70% de tudo que você colocou ali naquele papel. Então, os nossos familiares, nós nos parecemos, ou nós estamos no mesmo patamar evolutivo que os nossos familiares, muito mais do que nós pensamos e muito mais do que nós gostaríamos. Nós nos parecemos muito mais com eles do que nós temos a consciência. E é interessante que nós temos uma tendência a dizer, eu gostaria tanto de saber o que eu fui, nossa, o que eu vivi com a minha família em vidas passadas, o que eu passei com o Beltrano, com fulano, porque eu gosto da minha mãe, mas eu não gosto do meu pai, eu gosto do meu irmão, mas eu não gosto da minha irmã, eu não gosto dos meus primos, né? Nós temos que refletir que muitas vezes lançar mão desses artifícios de terapias de vida passada pode não ser benéfico para nós, né? Porque o esquecimento do passado, ele não é por acaso. O esquecimento do passado é que justamente nós possamos recomeçar, né? Virar a página, começar do zero, especialmente com os nossos desafetos. Então imagina só, se nós fazemos uma regressão, uma terapia de vidas passadas e nós descobrimos que o nosso companheiro teve um caso amoroso com a nossa prima. Que tipo de preocupação aquilo trará para a nossa vida? Como que nós vamos no almoço de família e ficarmos tranquilos? Nunca mais nós teremos paz. Então, o esquecimento do passado, ele é providencial. E nós investigarmos o que nós fomos, o que nós fizemos, isso não vai nos trazer benefício nenhum. Lógico, tem situações que a terapia de vidas passadas, a regressão, ela é muito útil. No caso de pessoas que têm fobias, né, fobias de barata, que têm medo de escuro, algumas pessoas não toleram ficar em lugar fechado. Para essas pessoas, a terapia de vidas passadas, ela é muito útil, porque ela pode auxiliar a superar esses traumas. Agora, você simplesmente recorrer a uma terapia de vida passada só para satisfazer a sua curiosidade, provavelmente vai te trazer mais problemas do que soluções. Mas voltando, então os laços familiares, eles são formados de acordo com a natureza das provas que nós precisamos vivenciar. Então, por exemplo, nós podemos ter na nossa família um espírito que ele seja estranho para nós, mas que ele seja afins com nossos pais, por exemplo, com os nossos irmãos. Ou pode acontecer o contrário. Nós temos um vínculo com aquele espírito, mas ele não tem um vínculo com os demais familiares. E pode acontecer também desse espírito não ter vínculo com absolutamente ninguém daquela família. Ele se sente totalmente estranho e deslocado no ambiente familiar, porque ele não tem um vínculo nem espiritual e nem corporal com nenhum dos integrantes daquele grupo. E por que isso acontece? No livro, até comentei ontem no Evangelho de Domingo, né? A gente conversou sobre essa situação. Às vezes o espírito vem num lar totalmente estranho. No livro Memórias do Suicida, que foi psicografado por Ivone Pereira, ele nos conta que os filhos ingratos
têm a tendência a nascer nesses lares onde eles se sentem estranhos, onde eles não têm um vínculo com ninguém, nem um vínculo espiritual e nem um vínculo material, justamente para que eles aprendam a valorizar a família, para que eles aprendam a valorizar o vínculo de parentesco, o pai, a mãe, os irmãos. Então, muitas vezes eles vêm nessa situação para eles conseguirem reconhecer a importância dos vínculos familiares na nossa existência. E nós podemos dizer também que quanto menos evoluído é o espírito, mais as chances dele nascer numa família, digamos assim, mais problemática. À medida que nós vamos evoluindo, a tendência é que nós reencarnemos com espíritos mais afinizados conosco, né? Espíritos que nós tenhamos uma relação de afeto com eles. Mas à medida que nós vamos evoluindo, mas quando nós ainda estamos menos evoluídos, vamos colocar dessa forma, a tendência é que nós tenhamos mais conflitos, nós vivenciemos mais conflitos familiares. Então, quando nós pensamos em laços de família, nós podemos dizer que existem os laços de afeto e de desafeto. Os laços de afeto, obviamente, são aqueles baseados no amor e na afinidade, né? Então, esses espíritos, normalmente, eles já se conhecem de outras existências e eles vêm juntos para auxiliarem um ao outro na caminhada terrena ou mesmo com alguma missão. Tem lugar aqui na frente, tem um aqui e acho que tem, só tira a bolsa aí, se você quiser sentar. E tem outro aqui também. Obrigada. De nada. Então, os laços de afeto, eles são amores que renascem dentro do lar, né? Então, são espíritos que têm afinidade um com os outros e que eles vêm com a missão de se apoiarem uns aos outros ou mesmo com a missão de um cuidar do outro. Então, espíritos com tendências suicidas, espíritos com tendências a vícios, espíritos, de repente, que têm uma deficiência física ou intelectual, eles muitas vezes, eles vêm com esses laços de afetos que já estão fortalecidos para que eles sejam auxiliados de uma maneira mais abrangente naquela existência, porque eles realmente precisam desse apoio. E nós podemos citar também os laços de desafeto, né? São então laços de afeto e desafeto. O desafeto, ele é baseado, são espíritos que já se conhecem do passado também, mas que eles nutrem um sentimento de ódio ou de mágoa muito grande em relação ao outro. São espíritos que têm uma dificuldade de relacionamento muito grande e que eles nutrem um pelo outro uma aversão e uma antipatia muito grande. E eles precisam aprender a superar essa barreira, né? Para que eles possam evoluir. Só que é muito importante... Estou falando muito rápido? Não. Então, tá bom. É muito importante nós diferenciarmos o desafeto decorrente de ódio e o desafeto decorrente de mágoa. Por quê? Porque o desafeto decorrente de mágoa, ele é proveniente de um amor que já existiu. Então, é como se tivesse existido um amor e esse amor adoeceu. Porque nós só ficamos magoados com quem nós amamos, com quem realmente significa muito para nós. Então, o desafeto de mágoa, ele é um pouco mais fácil de resolver, porque em algum momento da existência daquele espírito, já existiu um amor ou ainda existe. Então, isso se torna mais fácil de ser superado, né? Conforme nós falamos, nós só sentimos mágoa de quem nós amamos. Até porque ninguém vai a uma delegacia e chega para o delegado e fala assim: ai, seu delegado, eu tô tão magoada com o meu assaltante, tô tão chateada, porque ele roubou meu celular, ele roubou minha bolsa, ele roubou meu dinheiro, tô muito chateada com ele, tô muito magoada mesmo. Isso não acontece. Quando alguém dolosamente nos causa um mal, quando alguém deliberadamente nos fere, o que nós sentimos? Nós nos sentimos enraivecidos, encolerizados, nós queremos que aquela pessoa, enfim, pague aquilo que ela fez, né? Então a mágoa,
ela está vinculada ainda a um sentimento de amor. O sentimento de ódio, não. O sentimento de ódio, muitas vezes, o vínculo, né, o laço de ódio, ele geralmente ele é proveniente de uma situação que já começou problemática. Então, aqueles espíritos, eles já, em algum momento, eles já tiveram muitas desavenças, algum evento ou vários eventos, né? E despertou neles aquele sentimento de cólera, de ira e aquele desafeto que é muito mais difícil de superar. O sentimento de ódio, que às vezes os espíritos nutrem em relação aos outros, às vezes não é possível resolver em uma vida. Às vezes é preciso de uma vida, 2 vidas, 3 vidas, para que aqueles espíritos realmente aprendam a se amar verdadeiramente. Então, que sentimento que eu tenho que entregar, né? Que tipo de ligação que eu devo construir com os meus familiares? Que tipo de sentimento nós temos que entregar a eles? Amor. Amor, exatamente. Amor, amar na maior intensidade que nos seja possível, né? Nós temos que fazer o possível para nos ligarmos a Ele, né? A fortalecer os nossos laços de afeto, para que realmente nós possamos cumprir os propósitos pelos quais a nossa família foi constituída, né? Se nós não criarmos esses vínculos de afeto, provavelmente aquela existência não podemos dizer que foi perdida, mas ela foi mal aproveitada, vamos colocar dessa forma. Então a nossa missão quando falamos em família, é nós aceitarmos os nossos familiares, é nós compreendermos, é nós tentarmos nos relacionar com eles da melhor forma possível. É fácil? Não, é muito difícil. É muito difícil, principalmente quando nós estamos numa família em que nós nutrimos um laço de desafeto com aquele integrante. É muito difícil, porque embora nós tenhamos o benefício do esquecimento do passado, aquele sentimento ainda permanece dentro de nós. Aquela energia que incompatível com aquele espírito ainda está lá. Então é difícil, às vezes nós não nos simpatizamos com alguém, ou nesse caso estamos falando de família, e nós não sabemos nem porquê, de onde vem aquele sentimento. Então é mais difícil ainda, nós temos que lutar contra esse sentimento e ainda nos esforçar para amar aquele ser verdadeiramente, porque nós viemos na mesma família com a missão de eliminar de forma definitiva esse sentimento de animosidade que nos liga a esse desafeto. Até porque recentemente eu estava assistindo uma palestra, não sei se do Haroldo Dutra ou do Rossandro Klinge, um dos dois. Ele falou que quando você tem um laço de ódio com alguém, é como se você tivesse uma algema com essa pessoa, você estivesse algemado a essa pessoa, e assim você vai ficar até você aprender a amá-la de verdade. Então vai vir existências e vocês vão continuar juntos, porque aquilo ainda não foi superado. Então, se nós não queremos nos manter algemados com os nossos desafetos, é melhor que nós façamos o possível para nos entendermos com eles. Aliás, uma história muito interessante que fala sobre laços de desafeto, ela é retratada no livro Missionários da Luz, de André Luiz, que ele foi psicografado por Chico Xavier. No livro Missionários da Luz, há um capítulo chamado A Reencarnação de Segismundo. Eu não sei se alguém já leu esse livro, mas é um capítulo que ele é interessante porque ele retrata como é feito o processo de reencarnação. Como que nós, biologicamente, como que a célula é implantada no útero. É um capítulo bem interessante que vale a pena ler. Mas esse capítulo também, ele fala dos laços de desafeto, de ódio que uniam o Segismundo ao Adelino. Então, o que acontece? Existiam 3 espíritos, o Adelino, a Raquel e o Segismundo. O Adelino e a Raquel, eles estavam encarnados. O Segismundo, ele estava desencarnado. E existia um grande problema envolvendo esses 3 espíritos, porque numa existência anterior, o Segismundo, que hoje era casado com a Raquel, e naquela época também, se envolveu amorosamente, né, de forma desonesta com a Raquel. Digamos que o Segismundo teve um caso com a Raquel e ele acabou assassinando o Adelino, que era o marido dela. Enfim, em virtude desse assassinato, o Adelino desenvolveu
um ressentimento muito profundo em relação ao Segismundo. E ele não admitia nenhum tipo de reconciliação. Ele não queria se reconciliar de forma nenhuma com esse espírito, né? Porque nós sabemos que no momento do sono nós desprendemos. Então nós somos capazes de encontrar os nossos desafetos, e ele não queria nem chegar perto do Segismundo, que havia assassinado ele numa existência anterior. E aí o Segismundo, só que o Segismundo que estava no plano espiritual, ele sentia uma necessidade muito grande do perdão do Adelino. Ele precisava que o Adelino perdoasse ele, porque aquilo estava atrapalhando a evolução dele no plano espiritual. Nós sabemos que mesmo quando... Nossa, Vitor, tá calor, hein? Tá calor. Vou aumentar. Vocês não estão? Nossa, tá muito quente. Sei lá, tá muito quente, nossa. Vocês estão com calor também? Ai, vocês têm que falar, gente. Estou aqui tentando ser educada, mas... Exatamente o Polo Norte. Você tá com frio? Não, mas ela vai ficar mais perto de você e vai fazer um calor humano. Então, nós sabemos que é possível nós fazermos evoluir no plano espiritual. E o Segismundo, ele estava lá nesse processo de evolução, mas ele sentia a necessidade de ter o perdão do Adelino. E aí a espiritualidade, percebendo a necessidade desses espíritos se acertarem, eles planejaram a reencarnação do Segismundo como filho do Adelino e da Raquel, a fim de que esses três, né, eles superassem as mágoas e os rancores do passado. Mas para isso era preciso que o Adelino aceitasse, e ele não queria aceitar. Então a espiritualidade, toda noite, eles iam na casa do Adelino, né, no período de sono, para conversar com ele, para tentar convencê-lo a receber o Segismundo como filho naquela existência. E foi necessário muitas idas àquela casa para que ele finalmente... Ele não queria o Segismundo nem na família, o que dirá como filho. Então, depois de um processo grande de convencimento, o Adelino aceitou receber o Segismundo como filho, e ele iria reencarnar ali um tempo depois. Obviamente, aí nós nos perguntamos, será que quando o Segismundo reencarnou como filho do Adelino, será que foi possível eles extinguirem todo o ódio que existia? Provavelmente naquela existência aquilo foi minimizado, porque seria natural que o Adelino sentisse aquela animosidade, aquela energia que ainda permanecia em virtude de uma situação que ainda estava mal resolvida. Mas, em virtude da missão que o Adelino tinha como pai, que seria encaminhar aquele espírito no caminho do bem, no caminho da luz, aquele sentimento de ódio, aquele laço de desafeto, provavelmente ele seria muito minimizado. E sobre essa questão, né, dos pais terem essa missão de encaminhar os filhos e de colocarem eles no caminho correto, no caminho do bem, e passar valores para eles, o Livro dos Espíritos, na questão 208, fala expressamente que os pais têm a incumbência de educar e desenvolver os filhos. Se eles falharem nessa tarefa, eles serão culpados e fracassados em suas missões. Então, agora, se os pais fizerem de tudo para colocar os filhos no caminho do bem, se eles derem todos os exemplos, porque muitas vezes nós percebemos que que as crianças, elas aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. E é frequente nós percebemos os pais pedindo para os filhos respeitarem os mais velhos, mas eles próprios abandonam os pais. Às vezes eles falam para os filhos não brigar, mas eles xingam no trânsito, eles brigam com a vizinha, eles brigam com o porteiro. Então, os pais, eles têm uma missão muito importante de encaminhar os filhos e de ensinar os valores, seja os valores de Deus ou os valores da caridade, da benevolência, né? Eles não podem fracassar nessa missão. Agora, se eles fizeram de tudo para encaminhar os filhos, para colocá-los no caminho do bem, para passar os valores corretos, e se mesmo assim eles se enveredarem pelo caminho do erro, aí a responsabilidade é dos filhos. Provavelmente os desafios e as provas que eles terão que vivenciar continuarão em outra existência, seja naquela família ou seja em outra,
né? Nós somos responsáveis pelas nossas ações, nós não podemos culpar os nossos pais. Até certo ponto, eles têm a missão de nos educar e de nos transmitir valores, mas eles não são culpados pela nossa escolha. E o Evangelho, ele enfatiza muito isso. Tanto é que no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, há também um capítulo inteiro, né? Não um capítulo inteiro, mas uma boa parte do capítulo que fala da ingratidão dos filhos e dos laços de família. E coincidentemente, ontem aqui no Evangelho de Domingo, a gente discutiu exatamente essa lição, que fala da dificuldade de relacionamento que muitas vezes existe entre os pais e filhos. Existe, claro, nós não podemos tapar o sol com a peneira e dizer que não existem. Existem desafios a enfrentar nas relações familiares, com os nossos pais, enfim, mas nós temos que ter a certeza de que aquela relação familiar não é por acaso. Se nós estamos na mesma família, se nós estamos com aqueles espíritos, significa que nós temos ou laços a fortalecer com eles ou débitos a reajustar. Então é muito importante que nós façamos a nossa lição de casa, né? Que nós tenhamos essa consciência e façamos o possível para conviver com eles da melhor forma possível. E esse capítulo também, esqueci de falar, esse capítulo ele menciona que os pais, eles têm que ensinar os filhos a superar o orgulho e o egoísmo desde pequeno. Eles têm que corrigir os filhos desde pequeno para que aqueles defeitos, aquelas imperfeições não se tornem cada vez maiores, né? Para que eles consigam eliminar desde cedo aquelas más tendências que muitas vezes nós percebemos, às vezes na criança pequena nós já percebemos alguma tendência que ela possui. Então também é dever dos pais já tentar moldá-los desde cedo para que eles não se encaminhem para um caminho equivocado, vamos colocar assim. No livro Leis de Amor, de Emmanuel, que também foi psicografado pelo Chico Xavier, ele fala que os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado que nós contagiamos com o egoísmo e com a intolerância. O filho rebelde e vicioso é o irmão que nós um dia induzimos à delinquência e ao desregramento. A filha desatinada é a jovem que no passado nós a influenciamos ao desequilíbrio e à crueldade. O marido desleal e ingrato é o esposo do passado que nós abandonamos afetivamente, tratando com frieza e desprezo. A esposa desorientada que nos incomoda é a mulher que ignoramos e desrespeitamos, trazendo desequilíbrio e loucura. E os parentes abnegados, em que nós nos apoiamos, são os amigos de outras eras, com os quais nós já construímos sólidos vínculos. Vitor, tá calor ainda, eu tô vendo o pessoal abanando lá atrás. Põe no Alasca, põe em modo Alasca. Virar um pai, assim, ó. Desculpa. São que já construímos sólidos vínculos de amizade, de entendimento. Nossa, eu não sei, acho que eu tenho algum problema. Será? Né? Será que eu tô me colocando? Serve pra mim. Com certeza. É o mínimo. Nada do Tem menos que é a isso. segunda vez, né? Coloca no função Alasca aí, por favor. O Alexa, põe na função. Então, vamos lá. Tá. Os parentes abnegados em que nós nos apoiamos são os amigos de outras existências, que nós já construímos sólidos vínculos de amizade e de entendimento. E eles têm a missão de nos proporcionar conforto e segurança. Então, as dificuldades em família, por mais dolorosas que elas sejam, são desafios que nos apresentam para a nossa própria evolução espiritual. Então não somos vítimas de nada, não podemos nos colocar nunca na posição de vítima. Nós estamos onde nós deveríamos estar e se nós estamos vinculados àquele grupo familiar, gostemos ou não, nós temos débitos a reajustar com eles. Então, o ideal é que nós façamos o possível para aproveitar essa chance, né, de reconciliação
e de reajuste, porque todas as relações, não, nem só familiares, todas as relações que nós temos algo a aprender, a ensinar e muitas vezes também a superar juntos. Então, o objetivo da nossa vida deve ser trabalhar incansavelmente para a nossa melhoria e para que nós possamos ter uma vida, uma existência mais harmoniosa possível, em especial com os nossos familiares, porque eles são os nossos principais credores, vamos colocar dessa forma. E como nós estávamos falando, né, do dever dos pais de bem encaminhar os filhos, eu trouxe uma história muito interessante do livro Contos desta e de Outra Vida, de autoria do irmão X, que ele foi psicografado pelo Chico Xavier. E nesse livro há um capítulo chamado Álbum Materno, que conta a história interessante de um grupo de espíritos que chegou na casa da dona Silvéria de Lima e encontrou em cima da cabeceira dela um álbum onde ela fazia anotações sobre a vida dela com o filho Maurício. Ali ela retratava os momentos mais importantes da vida dela com o filho. Então, e aí, esse álbum materno começa com o nascimento do menino em 12 de outubro de 1941, que ela estava cheia de emoção, ela estava se sentindo transformada. 16 de outubro de 41, meu filho nasceu dia 12. Ah, sinto-me outra. Que alegria! Como explicar os mistérios da maternidade? Meu Deus, eu estou transformada e estou muito feliz. 18 de outubro, meu filho recebeu o nome de Maurício. Aos 6 dias de nascido, parece um anjo, um tesouro do céu nos meus braços. Aí a Isilda está se identificando, não é? 20 de outubro, recomendei ao Jorge trazer um berço de vime mais delicado e maior. O menino é lindo demais para dormir no leito de madeira que nós arrumamos para ele. Mas que coisa estranha. Desde que Jorge se casou comigo, não reclamou de nada. Agora vem dizendo que eu exagero. Me diz que nós devemos pensar nas crianças menos afortunadas. Apontou casos de crianças que dormem no esgoto. Mas o que nós temos a ver com isso, com essas crianças que dormem nos esgotos? Caridade. Caridade é cada um assumir as suas próprias obrigações. Meu marido está ficando sovina. É isso que ele é. 11 de novembro de 42. Mauricinho adoeceu. Sinto-me enlouquecer. Já recorri a 6 médicos. 15 de dezembro de 43. O pediatra me aconselhou a parar de amamentar e mandou que Mauricinho largue a chupeta. Veio com um papo que a educação deve começar desde o início, desde cedo e blá blá blá. Ora, essa é boa. Eu sou a mãe do Mauricinho. Eu lhe dou a chupeta o quanto ele quiser, pelo tempo que ele quiser. 13 de março de 44, Mauricinho, 3 anos. Mauricinho, intranquilo, arranhou de leve, o rosto da babá com as unhas. Bobagem, brincadeira de criança. Só que Jorge brigou comigo por não repreendê-lo. Veio com um papo de reencarnação, de vidas passadas, que os pais têm o dever de encaminhar os filhos, que os filhos são companheiros de outras existências e que nós precisamos orientá-los e corrigi-los. Fiquei com vontade de rir na cara dele. Antes do casamento, Jorge já era meio estranho e já andava com esse povo espírita. Reencarnação. Quem acredita nisso? Balela. Chega em momento de nervosismo, a criança chora e será justo espancá-la simplesmente por essa razão? Faça-me um favor. 15 de março de 46. Jorge me chamou a atenção com firmeza. Parecia meu avô querendo me puxar as orelhas. Falou que eu não estou agindo bem. Me acusou de irresponsável. Eu tenho a impressão que o Jorge é inimigo do próprio filho. Falou que eu estou deixando Mauricinho crescer como um pequeno monstro, como um delinquente. Só porque o menino ontem despejou querosene no cão do vizinho e ateou fogo. Coitado Mauricinho da pau virada. Mas era um cachorro intratável e imundo. Claro que eu não fico feliz pelo Mauricinho ter feito uma coisa dessas, mas eu sou mãe. Meu filho é um anjo, ele não fez isso de propósito.
Talvez ele acreditasse que ateando fogo no cachorro iria ser possível eliminar a sujeira. 9 de abril de 48, 7 anos do Mauricinho. Crises de Maurício. Quebrou as vidraças e as prateleiras, esperneou e atirou um copo de vidro nos olhos da cozinheira, que ficou levemente machucada, seguindo para o hospital. Jorge queria castigar o menino, não deixei. Discutimos, chorei muito, me sinto muito infeliz. 5 de setembro de 1950. Vai bater na mãe? Pois é, dá vontade, né? Calma, não acabou. Ixi, não acabou. 5 de setembro de 1950. A professora de Maurício veio até minha casa se queixar. Que moça neurastênica. Inventou faltas e mais faltas para incriminar o pobre garoto. Informou que não pode mantê-lo por mais tempo na escola. Mas que mulher atrevida. Pintou meu filho como se fosse o diabo. Ensinei a ela que a porta da rua é a serventia da casa. Deixe estar. Um dia ela também terá filhos e ela que bata neles. 16 de maio de 52. Maurício já foi expulso de 3 colégios. Ele é sempre perseguido, coitado. Que anjo! Mauricinho é sempre perseguido. Jorge me diz que está cansado e desiludido. Já cogitou até colocar um menino no internato de correção. Meu Deus, será que o meu filho só encontra amor e refúgio comigo? Ele é tão meigo, ele é tão bom. Ah, eu prefiro me divorciar do Jorge do que permitir que ele puna meu filho. Mauricinho será um homem sem complexos, independente e sem restrições. Quero meu filho feliz, feliz. 1956, Mauricinho contava com 15 anos. Meu marido quer arrumar um emprego para o nosso filho em uma loja de imóveis. Que plano! Jorge acredita que Mauricinho precisa adquirir disciplina. Imagina só, meu filho com o patrão. Era só o que me faltava. Nós temos o suficiente para garantir o sossego e a liberdade ao nosso filho. Não vou permitir que ele trabalhe. 14 de janeiro de 57. Jorge está doente. O médico pediu que evitemos dissabores ou choques. Segundo o médico, Jorge tem o coração cansado e hipertenso. Desde o ano passado, Jorge tem estado triste, acabrunhado com as calúnias que começaram a aparecer contra o nosso filhinho. Amigos ursos fantasiaram que Maurício, em vez de frequentar o colégio, vive na rua com vagabundos. Essas pessoas chegaram ao desplante de afirmar que meu filho foi visto furtando e ainda mais, falaram que usa maconha em casas suspeitas. Pobre filho meu, sendo filho único, Maurício necessita de um ambiente para estudar e se ele chega em casa tarde é porque ele estava estudando na casa de amigos. Como as pessoas são maldosas. 6 de outubro de 1958, Mauricinho está prestes a completar 18 anos. Jorge ficou irado porque exigi que ele comprasse um carro para Mauricinho, como presente de aniversário. Brigou, xingou, mas depois cedeu. 15 de junho de 59. Estou desesperada. Jorge foi sepultado ontem. Morreu muito triste diante da violência do delegado policial que intimou Mauricinho a prestar esclarecimentos sobre a venda de maconha. Amanhã mesmo enviarei um advogado ao distrito policial. Se preciso for, processarei esse chefe truculento. Ninguém arruinará o nome do meu filho, que é um santo. Oh, meu Deus, como sofrem as mães. 2 de agosto de 1960, Mauricinho contava com 19 anos. 2 mulheres com a intenção de me arrancar dinheiro vieram me dizer que meu filho lhe roubou as joias. Safadas e preguiçosas. Maurício jamais cometeria um ato baixo desses. Dou-lhe mesada farta. Expulsei as chantagistas e, se voltarem, conhecerão as necessárias consequências. 22 de fevereiro de 61. Mauricinho já estava com quase 20 anos. Nunca pensei que o nosso velho amigo Noel chegasse a esse ponto. Culpar meu filho, sempre a mesma ladainha. Maurício no furto, Maurício na maconha.
Noel, um dos amigos mais antigos do Jorge, veio dizer que meu filho praticou um crime de estelionato. Comunicou-me numa farsa bem tramada que Maurício teria falsificado a sua letra num cheque e lhe roubado 300 contos. Tudo perseguição e mentira. Já ouvi dizer que Noel anda caduco. Noel é um agiota, explorador, que está a caminho do hospício. Essa é que é a verdade. Sou mãe. Nunca permitirei que meu filho sofra. Nunca admiti que ninguém levantasse a voz com ele. Maurício nasceu livre, é livre e faz o que bem entende e não é escravo de ninguém. Estou revoltada. Nesse ponto terminavam as confidências de Dona Silvéria, cujo corpo estava ali, inerte, ensanguentado, diante de nós, os amigos espirituais que haviam sido chamados para socorrê-la. Acabara de ser assassinada pelo próprio filho, obsidiado e sequioso de herança. Enquanto os espíritos liam as últimas notas do álbum materno, que estava em cima da cabeceira, Maurício, na sala ao lado, telefonava para a polícia depois de haver armado um álibi de suicídio. Então nós percebemos aí que a Dona Silvéria colheu os frutos, né, de não ter bem encaminhado o filho nessa existência e ter deixado com que ele faça tudo que ele fizesse tudo o que ele tinha vontade. Então, para finalizar, nós dizemos então assim, a nossa família, né, o ambiente familiar, o nosso lar, ele é essencial para a nossa evolução, porque é dentro da nossa casa que nós aprendemos a criar laços de afeto, nós temos a possibilidade de resgatar débitos do passado, nós somos obrigados a conviver com diferentes personalidades, com diferentes pessoas, né? E nós somos obrigados a muitas vezes a ceder, a nos adaptar para que a relação ocorra de forma mais harmoniosa possível. Em alguns casos, né, nós recebemos a missão de bem educar os nossos filhos, né, inclusive dando-lhe bons exemplos. Nós também, em alguns momentos, nós vivenciamos conflitos de gerações, porque é muito comum, né, que às vezes os pais eles não têm uma facilidade de comunicação com os filhos. É na família que também nós enfrentamos desafios financeiros e materiais, isso é comum também. E quando há enfermidade na família, é uma oportunidade de aprendizado para todos, porque aí todos se veem obrigados a exercitar o amor incondicional, a paciência, né, a bondade, a benevolência, a caridade. Enfim, é na família que nós também vivenciamos o luto da perda. Nós aprendemos a lidar com esse sentimento de luto. Mas o Espiritismo, graças a Deus, ele vem nos esclarecer que a morte não é o fim, que ela é apenas uma separação temporária. E os laços de afeto bem fortalecidos, provavelmente eles continuarão no plano espiritual. Então essa é a reflexão que nós gostaríamos de deixar para a noite de hoje, e muita paz a todos. Obrigado. Nossa. Meu próximo filhote chama Maurício. Não existe segredo, né? Existe só o entendimento, né? Para aqueles que são evangélicos ou católicos da Bíblia, né? E para nós já avançamos um pouquinho no processo de aprendermos que somos responsáveis pelos nossos atos, né? Aí a coisa fica um pouco mais clara, mais cristalina, e aí muitas coisas se explicam, né? De maneira absolutamente natural. Então essa é a parte mais importante do processo, compreender a marcha tocando em frente. Obrigado, Amir Sáter e Renato Teixeira. Vamos orar. Obrigado, Divino Mestre, pela bênção de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais do seu Evangelho, nessa lição sobre os laços familiares tão importantes, pois o Senhor mesmo nos disse que tudo se inicia no lar. Quando esteve na casa de Simão Pedro e inaugurou o Evangelho no lar, e hoje, quantas pessoas fazem o Evangelho em casa, todos os dias da semana, um dia por semana, no mesmo horário, reúnem os seus familiares, oram e podem se conectar com a espiritualidade maior que está lá, abençoando e protegendo e purificando o ambiente familiar. Feliz daqueles que fazem o Evangelho no lar, que se não fazem, que comecem, porque é uma bênção simples e não exige nada a não ser 15 minutos por semana.
Muito obrigado, mestre, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais, que possamos colocar em prática esses ensinamentos, que o Senhor possa irradiar luz, bênção, paz, lenitivo, bálsamo, sua misericórdia infinita aos 4 cantos do nosso planeta, levando para todas as instituições, independente de que linha sigam, mas que ajudem e façam a caridade, que recebam a bênção, a luz, a proteção, a sua bênção protetora, o seu amor, e as equipes espirituais, socorristas, as equipes de luz e de bênção que estão aqui conosco agora, estejam também nessas instituições, que elas frutifiquem, que elas cresçam, que elas se enraizem, possam ajudar quanto mais pessoas, pois fora da caridade não há salvação. Muito obrigado, mestre, por essa bênção de estarmos aqui, que sejamos a cada dia que passa seres melhores, aprendendo, colocando em prática e sendo dignos da sua luz e da sua bênção para continuarmos a nossa missão de evolução contínua. Que assim seja sempre, mestre. Graças a Deus.